sempre fui uma pessoa que sempre gostei de ter o controle de tudo. Eu sempre gostei de ter as coisas planejadas, tudo ali direitinho. E aí meu casamento já veio para me desconstruir tudo isso, né? Porque a rotina que a gente tem com a vida do meu marido, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque, sim, planejamentos a gente quase não tem. E nisso, assim, eu sempre sofri muito com tudo isso. E aí eu li esse texto aqui, Deus falou, sou eu, Renata, sou eu que faço, sou eu que farei. Foi o primeiro ensinamento que o Senhor colocou no meu coração. E mostrando também para Davi que não seria ele. Ele já tinha dado descanso para Davi. Que o rei Davi podia ficar tranquilo. Que ele iria levantar alguém para construir a casa para ele. E o que o Senhor também colocou no meu coração? Que existe o tempo da gente construir, mas existe um tempo para a gente preparar. Por quê? Porque Davi recebeu essa palavra do Senhor, orou ao Senhor em gratidão, porque ele não ficou ressentido com Deus com relação a isto. Ele orou, e o que ele foi fazer? Ele entendeu qual era a fase que ele estava, o que o Senhor estava direcionando ele a fazer. Ele foi preparar a construção para o Senhor. Então Davi, rei, já um rei consolidado, um rei de muitas guerras, ele vai lá e pega os contatos dele e vai buscar. Buscar com o rei aqui madeiras, buscar com outros, todos os tipos de materiais para construção. E assim Davi fez até que o Senhor o retirasse e colocasse Salomão como rei de Israel. E a partir do momento que Salomão recebeu o reinado, ele recebeu um reinado preparado já. Um reinado tranquilo. O pai Davi precisou guerrear. Salomão herdou o reinado em paz, sem guerras. O que o Senhor falou ao meu coração? Primeiramente, entenda qual é o seu tempo. Por quê? Para a gente saber se está na hora de construir ou de se preparar. Mas mais ainda, se está na hora da gente preparar a nossa vida primeiro, para depois a gente poder construir a nossa casa e deixar como herança para os nossos filhos fazer coisas muito maiores que nós. E aí Deus mostrou isso para mim, que eu estava no tempo, era de me reconstruir, o Senhor trabalhar em mim. E muito interessante que me veio essa palavra assim, demolição. Falei, Senhor, eu fui demolida. E Ele falou que eu tinha sido demolida. E que Ele estava me reconstruindo, me reformando, me reparando, para que eu pudesse assim preparar a minha casa, para que meus filhos possam construir coisas grandiosas e muito maiores do que eu pude construir. Eu, meu marido, que agora nós nos posicionamos no Senhor. Porque, irmãos, outra coisa que o Senhor colocou muito no meu coração, tem muitos desejos, muitos sonhos, que a gente só vai ver se realizar nos nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos. Muitas vezes a gente não vai estar nem mais aqui nessa terra para a gente contemplar isso. Por isso, a grande necessidade da gente não se distrair. Não perder tempo. Nós não podemos mais perder tempo. Porque o mundo, ele não perde. Satanás, ele não perde. E o que o Senhor colocou muito forte no meu coração, a geração dos seus filhos, elas precisarão de lares, tá? Firmados em lares estabelecidos.
na palavra do Senhor, construídos, estabelecidos, firmados na palavra do Senhor, porque eles viverão tempos muito mais difíceis que os nossos. Então a gente precisa agora preparar o caminho para os nossos filhos, para quem são pais. Aqueles que ainda não são, preparar o caminho para a família que virá. Ou os que já têm os filhos, agora talvez seja a hora de você construir algo grandioso para o Senhor. Assim como foi Salomão, ele coloca lá na Bíblia que era algo grandiosíssimo construir uma casa para Deus, construir uma casa para o Senhor. E interessante que eu não compartilhei disso, né, com muitas pessoas sobre a palavra. E aí a Kelita, ela me mandou um vídeo. Geralmente a gente fala sobre amizade, sobre viagens. E ela me mandou um vídeo essa semana falando sobre adolescentes. Irmãos, eu assisti aquele vídeo, fiquei assim, Senhor, tem misericórdia. Que meu filho não siga nessa onda, não siga nessa modinha. Adolescentes de 12 anos, com corpos de homens formados, exibindo músculo, mas muito, muito, muito músculo. É bom você cuidar do seu corpo? Sim. Mas um adolescente de 12 anos já ter aquele corpo todo trabalhado, e aí aquilo, eles exibindo na escola, sabe? A minha turma é assim, olha o que ele toma, o que ele não toma. Aí eu fiquei pensando, gente, será que isso é só de academia? É só de uma alimentação saudável? Ou se eles estão usando já coisas, colocando coisas no corpo deles? 12 anos. E aí eu fiquei pensando, gente, 12 anos. É menino bebê para mim ainda, né? Então aquilo eu falei, aí testificou no meu coração ainda mais, que o Senhor falando, olha, fiquem alerta, fiquem a tempo. Não é tempo de baixar a guarda. Não é tempo de baixar a guarda com os nossos filhos. Porque sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes a gente vai deixando infiltrar as referências do mundo. E é tão sutil que isso acontece. Tipo assim, esse aqui não tem nada a ver. Aquilo ali não tem nada a ver. Aí quando você vê, você está entrando e levando isso para a sua família. Então lá em casa, é que eu falo muito com o Lucas, nós temos que ser exemplos, porque o mundo aí está cheio de exemplo. Se o nosso filho não vê, não adianta querer exigir. Se nós queremos filhos cristãos, fervorosos, profetas, porque eu profetizo isso todas as noites cantando para os meus filhos antes de dormir. Vocês serão profetas das nações, inspiradores de multidões. Se nós queremos, eles têm que ver isso em nós. Como? Orando, lendo a palavra, lendo livros espirituais, buscando falar de coisas espirituais, especialmente estando aqui na igreja. Do contrário, não adianta querer, porque eu fui uma dessas. Eu sei o que eu estou falando. Eu fui a jovem rebelde. Assim, tão quietinha, tão bonitinha, mas dentro de mim, um furor assim, sabe? De querer contrariar, de querer ir lá. Não, eu vou procurar saber, eu vou fazer, eu vou ter as minhas experiências, eu vou buscar. Então, irmãos, eu nem li o que estava escrito aqui. Mas eu acredito que eu falei para o Senhor que Ele me esvaziasse e que Ele falasse por mim. Eu queria só encerrar com um testemunho que o Espírito Santo me fez lembrar essa semana. Eu não sei nem... Eu falei, Senhor, mas eu acho que não tem muito a ver com a mensagem. Mas aqui, vendo os testemunhos, e o Senhor falando, testifica. Posso? É rápido. Eu dirigi no carro, deixei a Maria Eduarda na escola, voltando para casa, eu estava com um sentimento tão bom no meu coração, tão bom, numa alegria, coisas que ultimamente estava sendo muito raro na minha vida. Eu era uma pessoa triste,
eu não entendia muito porquê, né? Glória a Deus, eu tenho hoje coisas que eu pedi muito ao Senhor. Eu tenho uma família abençoada. Tenho filhos maravilhosos. Um marido que me impulsiona, que me faz ir adiante, que provê as coisas na minha casa. Mas eu sempre com uma tristeza muito grande no meu coração. E aí eu voltando de carro, com essa grande responsabilidade de vir aqui trazer uma palavra num ambiente que para mim ainda não é assim, por favor, não me leve a mal, tá? Mas ainda não é familiar, né? Eu tenho vocês como família, mas assim, eu precisaria de muito tempo da minha Renata, para eu falar um oi com as pessoas. Algumas podem perceber, eu não sou metida nada, é timidez. E aí eu estava com uma alegria tão grande no meu coração. Logo que eu estava com aquela alegria, veio aquele sentimento, tipo assim, vai acontecer alguma coisa ruim. E isso era constante na minha vida, irmãos. Constante. Agora, pensa uma pessoa viver assim. Eu não me lembro a última vez que eu não tive esses sentimentos. E eu já falava com o Senhor assim, né? Vai ser um dia, algumas horas de alegria para semanas de tristeza. E aí o Senhor trouxe o meu coração. Uma experiência que eu vivi quando eu era criança. Eu acho que eu nunca contei isso para ninguém. Eu tinha 7 anos e a minha mãe faleceu. E aí, a minha família se reuniu para me contar. Eu não lembro muita coisa. Muitas coisas eu apaguei da minha memória. E aí, eu só lembro que eu estava na expectativa que eu ia receber uma bicicleta de presente. E aí, eu entrei na sala. E aí todo mundo, né? Renatinha, isso aqui e tal. E aí me deram a notícia. Irmãos, o Senhor, o Espírito Santo me fez lembrar disso, para eu saber o porquê de eu não conseguir celebrar, o porquê eu carregar isso no meu coração. Sempre que eu sentia uma alegria que eu ia receber algo, vinha uma decepção. Então, essa situação ocasionou isso comigo. Eu tenho 41 anos, irmãos. Esse tempo todo, eu vivi nessa atmosfera. Recebo, perco, recebo, perco. E eu parei de celebrar as coisas da minha vida. Por mais que eu ganhe, que eu conquiste, eu não sentia. Porque eu creio, que aí eu falei para o Espírito Santo, Espírito Santo, se eu trouxe esse ao meu coração, então me cura, porque eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais ser assim. Eu quero viver agora feliz, contente, grata verdadeiramente com tudo que o Senhor já tem me dado, com tudo que o Senhor tem colocado em minhas mãos. E amém, amém e amém.